Olá, bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos. Na celebração de Pentecostes, convido você a viajar no imaginário dos símbolos que compõem esta festa judaica e cristã. E olha o que eu preparei para você. Pentecostes e seus símbolos, a partir de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Vamos entender esse imaginário a partir do encontro do ontem com o hoje, à espera do amanhã. Não saia daí, você vai se interessar por entender o que significa Pentecostes. Antes, porém, não deixe de dar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você gostaria muito que ouvisse essas palavras. Vamos lá. Em Jerusalém celebrava-se a festa das semanas, como os judeus chamavam, isto é, Pentecostes. Isto é, 7 semanas mais um dia, ou seja, 50 dias depois da Páscoa dos judeus. Pentecostes, em grego, significa 50º. Era o dia 6 do mês de Sivan, no nosso calendário, 22 de maio. Jerusalém estava repleta de peregrinos. Todos teriam trazido as primeiras colheitas para serem ofertadas do templo de Jerusalém. A peregrinação até Jerusalém, eu imagino, deveria ter sido linda, muito bonita. Imagine grupos de pessoas caminhando junto com os seus cestos de uva, trigo, azeitonas, tâmaras, mel e sendo acolhidos em Jerusalém ao som de harpa, flauta e recitação de salmos. Todos carregavam dentro de si o desejo de agradecer a Deus pelas primeiras colheitas e de comemorar o dom da Torá, isto é, a lei dada ao povo no Monte Sinai. Comemorar o recebimento da Torá, da lei, era o mesmo que afirmar: no dia de sua revelação, lá no Monte Sinai, eu também estava lá com Moisés. Hoje, nós, os cristãos, podemos dizer o mesmo. No dia de Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, eu também estava lá, você também estava lá. O ontem da promessa de Jesus, a de enviar o Espírito Santo como defensor, como nosso paráclito, estava prestes a se realizar. Mas ninguém, creio eu, poderia imaginar o que iria acontecer. Em Jerusalém estavam todos, e todos presenciaram a vinda do Espírito Santo, carregada de símbolos que marcariam para sempre a comunidade cristã, formada por judeus, gregos e tantos outros povos. Vamos refletir então, eu proponho a você, a partir dos 6 símbolos que aparecem no texto de Pentecostes. Lembra que símbolo é sempre aquilo que me liga a alguma coisa a uma outra coisa. Este quer dizer aquilo. Então, vamos entender isso? Então vamos lá. 6 símbolos que aparecem em Pentecostes. Primeiro, a casa em Jerusalém. A vinda do Espírito Santo ocorre, segundo a tradição, em uma casa de 2 andares em Jerusalém. Quando for, ou se já estiver ido a Jerusalém, você poderá encontrar essa casa chamada de cenáculo, hoje que está com os judeus. Então, essa casa de 2 andares em Jerusalém, Jerusalém é interessante, uma cidade situada no Monte Sião, das Sionitas. Esses 2 detalhes evocam claramente o Monte Sinai, local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Claro, Jesus tinha ressuscitado, eles estavam com medo. Segundo sinal, um vento forte. E de repente veio do céu um barulho, como de um vento forte, que ressoou por toda a casa onde se encontravam. Atos 2:2. O vento evoca a teofania, né? Teo, Deus, fania, manifestação. Isto é, manifestação de Deus que ocorreu com Moisés no Sinai. O livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 18, diz que quando Moisés recebeu as tábuas da lei, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele no meio de chamas.
O fumo que se elevava, diz o texto, era como o fogo de um forno, e todo o monte estremecia violentamente. Em Pentecostes, trata-se da violência do Espírito Santo, que leva a comunidade a ser profética e missionária. Terceiro sinal, falar em línguas. Essa é uma questão complicada. A comunidade de Lucas substituiu voz, que aparece na narrativa do Sinai, para língua. Esses termos são semelhantes e ambos se referem à palavra. Palavra é a presença de Deus. Língua e linguagem têm o mesmo sentido no texto, mas são diferentes. Alguém fala e o outro entende. São os apóstolos que começam a falar nos vários idiomas presentes em Jerusalém, isto é, língua. O milagre de Pentecostes consiste no fato de que todos entendam os apóstolos, ou todos entenderam os apóstolos, na sua própria língua e cultura. É o mesmo que dizer, a evangelização estava sendo realizada com sucesso. Falar numa língua que ninguém entende, a meu ver, não tem sentido nenhum. Pentecostes, então, nos ensina que devemos falar a linguagem do Evangelho, pois língua é diferente de linguagem. Língua é o idioma, português, inglês, etc. Linguagem é a comunicação de um modo de pensar, por exemplo, linguagem jurídica, médica, teológica, etc. Dependendo do ambiente, usamos certo tipo de linguagem. Eu falo com você agora numa linguagem teológica bíblica. O grande segredo de Pentecostes é que os apóstolos falavam a linguagem do reino de Deus que Jesus havia ensinado para eles. Também, e aí eles entendiam. Um outro detalhe, também vale ressaltar que Pentecostes não é o contrário de Babel, como outros interpretam. Como se Babel fosse multiplicação de línguas e aqui unificação. Não é. Babel também não é multiplicação de línguas, é multiplicação da linguagem do opressor. Os dois casos, trata-se, portanto, de linguagem. Fogo, línguas de fogo. O fogo é um modo apocalíptico para dizer que Deus se manifestou. Deus acompanha o povo pelo deserto numa coluna de fogo que ilumina a noite. Deus desce para falar com Moisés no Sinai por meio do fogo. Êxodo 19, 18. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é o fogo da palavra de Jesus que deve ser anunciada pelos seus seguidores. Quinto símbolo, a multidão. Estavam todos em Jerusalém, partos, medos, elamitas, os que habitavam a Macedônia, Judéia, Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. Imagina, muita gente. Então, essa multidão simboliza o povo do deserto que recebeu as tábuas da lei. Em Pentecostes diz que eram 3.000, número não exato, e provinham de 12 povos e 3 regiões. Olha o simbolismo do 12 e do 3. Um novo povo de Deus surge naquele momento. Sexto símbolo, eles estão embriagados de vinho doce. Essa acusação simboliza os que não estão abertos ao novo da comunidade cristã. Eles acusam os apóstolos e as mulheres que estavam com eles no cenáculo de estarem bêbados com o vinho doce que tinham guardado, pois estariam delirando. A simbologia do vinho diz muito. Jesus, o melhor vinho da festa de Caná, em João 2, 1 a 11, continuaria na comunidade dos apóstolos com a vinda do Espírito Santo. Vinho novo era produzido em Pentecostes. O Espírito Santo é agora o vinho novo de Pentecostes que renova, embriaga todos e todas as coisas. Pentecostes tem relação direta com a releitura, com a narrativa do Sinai. Podemos ir concluindo assim. Quando o povo recebe os 10 mandamentos. O novo Sinai estava acontecendo na comunidade cristã de Jerusalém por meio do Espírito Santo prometido por Jesus.
Pentecostes passa a ser o batismo da comunidade cristã, chamada a evangelizar. Mais do que um dado histórico, Pentecostes é uma profissão de fé. Sem Pentecostes, a Páscoa, isto é, a passagem de Jesus, não estaria completa. Igualmente, a nossa Páscoa. De símbolo em símbolo, a nossa vida segue em direção ao tempo que se renova sempre, ainda que pareça ser o mesmo. Roguemos, pois, ao Espírito Santo que transforme os nossos corações endurecidos pelas nossas atitudes não condizentes com o Evangelho. Vem, Espírito Santo, e renova a nossa fé. Dá-nos o dom de não mais ofender a natureza, os animais e o nosso semelhante. Dai-nos o dom da fraternidade que partilha o pão. Dai-nos o dom infinito capaz de promover a justiça social e ambiental. Vem, Espírito Santo, e renova a nossa alegria e a nossa esperança. Vem, Espírito Santo, e tire-nos do marasmo, da desilusão, aqueles que estão cansados de viver. Deus Trindade de amor, que o ontem de sua revelação a Moisés, atualizado no hoje da vinda do Espírito Santo, renove sempre o nosso ser, na certeza de que o amanhã de nossas vidas será melhor que o hoje. Amém, amém, amém. Vem, Espírito Santo, vem. Um abraço, fique com Deus, até a próxima vez. E olha, não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus.